Fala galera, estamos aí para mais um vídeo do Ruá, vídeo de número 5, é isso mesmo, já é o quinto vídeo aqui do Ruá, muito feliz com a oportunidade de poder estar aqui com vocês mais essa segunda-feira. Hoje nós estamos aqui com um cenário um pouquinho diferente, espero que todos gostem das novidades e hoje nós vamos estar fazendo uma pequena meditação na palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, espero que Ele continue sempre falando em cada vídeo aqui do Ruá. Que Deus te abençoe e fique ligado que vai vir palavra de Deus para falar ao seu coração. Vamos lá! É isso aí. Como eu já disse, hoje nós vamos estar fazendo uma pequena meditação aqui na palavra do Senhor e desde já eu peço a Deus que o Espírito Santo dele venha estar tocando no coração de cada pessoa que vai estar ouvindo essa mensagem, dando entendimento, discernimento, que ele possa falar ao seu coração. Hoje nós vamos estar meditando na palavra de Deus, como eu já disse, e eu intitulei essa mensagem de Por que isso só acontece comigo? Essa é uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo essa mensagem agora já se fez em algum momento. Às vezes passando por alguma dificuldade no dia, uma série de problemas que foi acarretando assim um desgaste emocional, um estresse emocional e muito problema acontecendo ao mesmo tempo e do nada você começa a murmurar para Deus: por que isso só acontece comigo? Só acontece coisa ruim comigo? É só problema, é isso e aquilo, e você já sai esbravejando, nervoso. Isso já aconteceu muito comigo, tenho certeza que aconteceu com você também, e você acaba se achando um para-treta. Você sabe como é que funciona o para-raio, né? Para-raio, vou pedir para a produção colocar um para-raio aqui para você ver. Lembrando que a produção sou eu, né? Para-raio vai estar aqui para você ver como funciona o para-raio. O que o para-raio faz? Ele atrai os raios para si, para a descarga elétrica não ir em outros locais, trazendo perigo à vida das pessoas. Às vezes você acha que você é um para-treta. Eu gosto de falar assim, que você pensa que todos os problemas da vida só vão cair em você. Você se acha a pessoa mais azarada do mundo. Como eu já disse, tenho certeza que todo mundo já fez essa pergunta e isso já te responde. Não é só com você. Todo mundo passa por essa situação. Todo mundo tem problema na vida, dificuldade. A própria palavra de Deus nos diz que nessa vida nós vamos ter aflições. Para a gente ter bom ânimo, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, e para a gente persistir no bom ânimo, porque sempre vai ter problema. A vida do cristão não é um mar de rosa. Eu sei que muitas teologias aí vêm pregando que se você se converter, você vai ter carro, vai ter casa, vai ter isso, vai ter aquilo. A teologia da prosperidade, né? Mas a palavra de Deus não é bem assim. É lógico que Deus quer nos abençoar com carro, com coisas boas, mas nessa vida a gente vai ter problemas. A perfeição é lá no céu, junto com Ele. Amém? Nós vamos ter problema e isso já te responde. Todo mundo passa por problemas. O que nós vamos estar aprendendo hoje nessa mensagem? A usar esses problemas para o nosso bem, para nos fortalecer. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Se Deus diz que é todas as coisas, é porque são todas as coisas de verdade. Aí você começa a pensar: a morte de uma pessoa que eu amo, essa doença, roubaram meu carro, roubaram minha moto, como que isso serve para o bem? Sempre serve para o bem. O nosso Deus, Ele é o especialista em pegar o mal que acontece conosco e reverter para o bem. Ele nos dá lições valiosas. E é isso que nós vamos aprender aqui nessa palavra. Aprender a enxergar o que Deus tem de bom para nos ensinar em meio às aflições. Como eu disse, mensagem, por que isso só acontece comigo? O nosso texto básico está lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, Bíblia King James, como eu já disse, versão atualizada. Você pode ler aí na sua versão. Nosso texto básico, lá em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler lá do versículo de número 7. 2 Coríntios 12, 7, nós vamos ler do versículo 7 até o versículo de número 10, tá ok? 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, diz o seguinte, a palavra do Senhor. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne,
um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, porquanto quando estou enfraquecido é que sou forte. Amém? Vamos ler só até o versículo 10. Eu disse até o versículo... até o versículo 10 mesmo. Pensei que eu tinha dito até o versículo 11, mas é até o versículo 10. Nós vimos aqui Paulo citando o exemplo do espinho na carne que ele foi acometido. Ele tinha um espinho na carne. A palavra de Deus, ela não nos diz da onde surgiu esse espinho. Não fala da onde surgiu, qual foi a circunstância. A gente sabe que Paulo, ele viajava muito andando pelos lugares levando a palavra aos gentios. Ele era conhecido como o apóstolo dos gentios, né? E provavelmente numa dessas viagens ele veio com esse espinho. E o que ele disse? Esse espinho ele falou que era um mensageiro de Satanás, para que ele não se gloriasse, vamos dizer assim. Paulo, um pouquinho atrás, aí nos versículos atrás, ele fala de um certo homem que foi ao terceiro céu. Ele não cita que é ele mesmo, mas tudo indica que era ele mesmo. E por isso ele usa isso, falando que para que ele não se gloriasse, para que ele não se achasse melhor que ninguém, Deus permitiu a esse mensageiro de Satanás. Por que mensageiro de Satanás? Como eu disse, um pouco atrás Paulo diz que foi até o terceiro céu, ele não cita que foi ele mesmo, mas a gente dá a entender que é ele, e a gente sabe de várias coisas sobrenaturais que Paulo viveu, o tamanho do ministério que ele já tinha levando a palavra aos gentios, e ele podia em algum momento se achar autossuficiente, achar que ele era o todo-poderoso, assim, que ele era o mais conhecido, que ele era famoso, e começar a se achar um pouco, e Deus usou esse espinho para que ele não achasse isso. E um ponto principal que ele fala que é um mensageiro de Satanás, porque às vezes ele podia pensar, eu sou bom, estou levando a palavra, estou fazendo certo, estou levando a mensagem de Deus, e mesmo assim vem esse espinho em mim? Que é isso? Não pode acontecer isso comigo não. E hoje em dia a gente vê isso. A pessoa se converte, se torna cristão, e ela pensa que a partir daí não pode acontecer mais nada de ruim com ela. E no primeiro problema que aparece, Satanás começa lá e cutucar a mensagem, o mensageiro de Satanás, o espinho começa a cutucar e você pensa, eu me converti, está acontecendo isso comigo? Não era para ser assim não. E o Satanás usa isso para tentar fazer você desviar. Você pensa, se eu sou cristão e está acontecendo isso comigo, vou largar isso para lá. Está acontecendo coisas ruins comigo do mesmo jeito, eu faço isso, faço aquilo, eu dou o dízimo, eu pego a palavra, eu ajudo o pastor a limpar a igreja todo dia, sou o primeiro a entrar na igreja e o último a sair todo culto e estou passando por isso? Esse que é o sentido do mensageiro de Satanás que Paulo falou. Era o diabo tentando, podia estar usando esse espinho para fazer ele achar, eu faço o que faço e estou passando por esse sofrimento, vou parar. E o diabo sabia o tamanho do ministério de Paulo, que Paulo estava fazendo, e tentou usar isso para fazer Paulo parar. E o diabo faz isso com você. Ele traz provações na sua vida, acontecem provações na sua vida, e ele começa a usar essa provação para fazer você desanimar e você desistir. E esse é o primeiro ponto que você tem que aprender. O espinho na carne não pode ser uma brecha que você dá para Satanás fazer você desanimar. Não deixe o espinho na carne fazer você desanimar, tá ok? Segundo ponto, Deus não tira o espinho. A palavra de Deus nos diz que Paulo orou por 3 vezes pedindo para que o Senhor tirasse o espinho, e o que Deus respondeu? Não. Deus não tirou o espinho da carne de Paulo. Isso era outra coisa que podia fazer Paulo se revoltar. Orei e Deus não tirou. Ele ficar revoltado. Deus não quis tirar esse espinho da minha carne. Mas na palavra de Deus nós vemos ele falando que Deus falou que a graça dele bastava. Deus tinha um motivo, um propósito para não tirar esse espinho da carne de Paulo. Paulo podia começar a pensar, porque Deus permitiu isso, Deus permitiu aquilo, é culpa de Deus, foi Deus, e pôr a culpa em Deus para todos os problemas. E
essa tentação que ele sofria, vamos dizer assim, vamos trazer esse espinho como uma tentação. Lá em Tiago, nós vamos ler lá em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo de número 13. Tiago 1, 13 e 14. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Tiago 1, versículos 13 e 14. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido provada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por ele iludido e arrastado. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu disse que ia ler o versículo 13 e 14, eu li o versículo de número 12 também. Deus não tenta ninguém. Deus não nos tenta. Nós somos tentados pelo nosso próprio mau desejo. Se você se sente tentado por alguma coisa, é porque aquilo já está dentro de você. A tentação, ela vem de algo que te atrai, algo que já é produzido ali dentro de você e aparece ali, você começa a se sentir tentado, aí vem a setinha de Satanás, a mensagem ali de Satanás tentando fazer você desviar. Então, não pense que esse problema é culpa de Deus, é Deus que está fazendo isso, e é isso, aquilo que Deus está me tentando. Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pelo nosso próprio mau desejo. Paulo tinha um espinho na carne, mas o seu espinho pode ser muita coisa. Pode ser pornografia, pode ser uma relação sexual fora do casamento, pode ser drogas e várias outras coisas, a bebida e várias outras coisas podem ser o seu espinho na carne e você começa a culpar Deus, mas é algo que já está dentro de você. Você tem que passar a tratar aquilo, descobrir a raiz do problema e tratar esse problema na raiz. Terceiro ponto, como Deus usou o sofrimento. Como Deus usou o sofrimento que Paulo estava passando para o crescimento de Paulo. Primeiro ponto, Paulo, como eu já tinha dito um pouquinho para trás, ele ensinou Paulo a não ser autossuficiente. Paulo podia se achar, estar cheio. Isso é algo do ser humano. Quando você começa a se destacar em algo, Paulo estava se destacando ali, levando a palavra. Quando você começa a se destacar em algo, a tendência é você começar a se achar autossuficiente. Eu não preciso de ninguém, eu sou capaz sozinho, eu posso tudo, eu sou todo poderoso, não dependo de ninguém. Deus usou esse sofrimento, esse espinho na carne, para Paulo aprender que ele não era autossuficiente, que ele dependia de Deus. Ele podia ser o que fosse, mas ele não podia resolver o problema do espinho na carne. Ele dependia de Deus. Deus ensinou Paulo a não se vangloriar, a não se achar melhor do que ninguém, porque ele estava sujeito a passar pelas mesmas provações que todas as pessoas passam aqui na Terra. Ele não era melhor que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém e você também não é melhor do que ninguém. Nós todos que estamos aqui na Terra, nós estamos sujeitos. A palavra de Deus diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. A chuva é para o justo e para o injusto também. Todos nós podemos passar por determinadas situações. E Deus ensinou Paulo a não se vangloriar. Se Paulo um dia se vangloriava, ele aprendeu a não se vangloriar mais, a não se achar autossuficiente. Isso nós vemos lá em Filipenses. Lá em Filipenses novamente, que nós vamos ler. Filipenses, capítulo de número 3, do versículo de número 4 até o versículo 11. Filipenses 3, do versículo 4 até o 11. Eu disse que a gente está voltando em Filipenses, mas a gente não leu Filipenses ainda. A gente vai voltar na frente novamente Filipenses. Filipenses do 4 ao 11. Diz o seguinte, capítulo de número 3. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém se julga ter motivos para confiar na sua carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu, quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo.
Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo, a ser encontrado nele, não tendo por mim a justiça que precede da lei, mas sim que é outorgada por Deus mesmo diante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos. Identifico-me com ele na sua morte, com o propósito de, seja como for na ressurreição dentre os mortos, nele estar presente. Olha que tremendo isso que Paulo diz. Ele fala todos os méritos que ele tinha. Ele era fariseu, irrepreensível na lei. Antes de se converter, ele era perseguidor da igreja, ele era de Israel, ele era do povo hebreu, ele era um descendente, vamos dizer assim, um filho da promessa. Nisso, Paulo estava falando ao povo gentil, ao povo que não era de Israel, que é conhecido até hoje como os gentios. Ele dizia que ele próprio era um povo descendente de Israel, ele era direto de Israel, de hebreus, mas ele não podia vangloriar a si mesmo. Todo o ensino que ele tinha, a palavra diz que ele era treinado na ordem de Gamaliel, que era um grande estudioso ali da época. Ele não tinha que se vangloriar em nada. Tudo aquilo que ele tinha, ele considerava esterco. Não era nada comparado ao que ele tinha em Jesus. Paulo aprendeu a ter humildade, a não se vangloriar, a não se achar melhor do que ninguém. E outra coisa que ele aprendeu que a graça do Senhor era o suficiente. Como nós vimos lá no versículo 9, lá em 2 Coríntios 12, que nós lemos no nosso texto básico, ele aprendeu que a graça do Senhor era o suficiente. Deus falou, a minha graça te basta, o favor é merecido, a misericórdia do Senhor, o perdão do Senhor, o sacrifício de Jesus na cruz, esse favor é merecido, ele era o suficiente. Nada aqui dessa vida se compara à salvação que Deus nos deu. A graça é o suficiente. Quarto ponto, como Paulo usou o seu sofrimento. Às vezes você pensa, Deus usou o sofrimento para Paulo aprender a não ser autossuficiente, não se vangloriar, a entender que a graça dele era o suficiente. Deus faz isso conosco. Deus, ele dá determinadas situações, Paulo foi o espinho. Para nós pode ser várias coisas, como eu disse. Deus usa isso, o plano de Deus é usar isso para nosso crescimento, mas se nós não tomarmos a atitude de aprender com essa situação, de nada adianta. Então nós vamos aprender como Paulo usou esse sofrimento. Que você passar por uma situação, Deus ter algo para te ensinar e você continuar batendo o pé e não aprender a lição, você vai continuar naquilo até você aprender. E esse não é o propósito de Deus. Deus quer que você aprenda a crescer com o sofrimento, a crescer com o que você passa, as situações difíceis da vida. Paulo, ele aprendeu a se alegrar no sofrimento. Paulo diz que se vangloriava na sua fraqueza, nos sofrimentos, porque ele entendeu que aquilo servia para que ele fosse fortalecido. Era como uma academia do Espírito. Assim como quando nós queremos fortalecer o nosso corpo, a gente faz exercício que às vezes dói, machuca, cansa, a gente se lesiona e várias outras coisas, é algo que não é muito agradável. Aí a gente vê hoje em dia vários memes que saem na internet da pessoa que se inscreve na academia, mas não vai. É porque é algo que não é gostoso, não é algo assim tão atrativo, é algo que exige esforço. E o nosso espiritual, as provações que a gente passa, servem para fortalecer o nosso espírito, para a gente fortalecer o nosso lado espiritual, para que a gente possa aprender, estar mais fortes para resistir a determinadas situações que a gente passa na nossa vida. Isso a gente vai ver lá em Tiago. Nós vamos ver lá em Tiago, capítulo de número 1. Tiago 1. Vou abrir aqui rapidinho para a gente ver esse texto. Tiago, capítulo de número 1. Versículo 2. Do versículo 2 até o 4. Tiago 1, do versículo 2 até o versículo de número 4. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passarmos por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança,
e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Olha que maravilhoso isso que o apóstolo Tiago diz. A gente aprender a se fortalecer, até aquele júbilo, aquela alegria por passar por provações, porque essas provações nos faz crescer. A gente que é crente tem aqueles ditados populares do crente. O deserto é a escola do Senhor. Tem até naquele hino lá do Lázaro. O deserto é a escola do Senhor. O deserto era o lugar de sofrimento que o povo de Israel estava passando, um lugar de dificuldade. E era a prova de Deus para que eles pudessem crescer. Era um trajeto que era para ser de 40 dias, virou 40 anos, porque eles não aprendiam a lição. Isso reflete muito naquilo que eu falei. Enquanto a gente não aprende, a gente vai continuar rodando e rodando naquilo. A gente vai continuar no deserto, se a gente não tirar a lição que Deus tem para nós. Das nossas dificuldades, a gente se torna mais forte. A gente aprende a se fortalecer. E você tem que escolher aprender essa lição. Se você bater o pé e não quiser aprender a lição, você vai continuar naquilo. Por isso a gente tem que aprender a entender que é Deus querendo nos fortalecer, nos preparar para as dificuldades da vida. Aí a gente vai chegar no estado de Paulo. Ele se alegrava no sofrimento. Não quer dizer que Paulo era assim um sadomasoquista que se tortura, que ama passar por sofrimento. Não, não é isso. Ele aprendeu a usar o sofrimento para o bem, para entender. Em vez de murmurar, reclamar e desistir, desanimar, ele pensava: o que Deus quer me ensinar nesse sofrimento? Ele se alegrava, porque ele entendia que naquele sofrimento era Deus querendo ensinar algo para ele, era Deus querendo falar algo ao coração dele. Por isso que Paulo se alegrava. Ele aprendeu, e nós temos que aprender isso, a entender que todo sofrimento é Deus querendo nos ensinar algo. Deus tem lições. Deus tem lições para te dar no seu sofrimento. Não sei o que você está passando, mas Deus quer te ensinar. E o último ponto: como usar o nosso sofrimento? Paulo usou o sofrimento dele para o bem, e nós também temos que aprender a usar o sofrimento para o nosso bem. Quando nós passamos por injúrias, necessidade, perseguição, angústia, várias coisas que nós passamos. Às vezes nós passamos por necessidade para nós aprendermos a depender do Senhor. Quando nós passamos necessidades, nós aprendemos que não é pelo nosso próprio braço, nós dependemos de Deus. Deus às vezes nos deixa sem saída para a gente aprender a depender dele. Às vezes nós somos perseguidos por amor a Cristo. Eu não estou falando você faz uma coisa errada e é perseguido, ou está sendo perseguido pela justiça, alguma coisa assim. Não, eu estou falando no sentido espiritual, ser perseguido por amor a Cristo, por você ser um cristão. Nós cristãos, nós passamos por perseguições por amor a Cristo. Somos chamados de caretas e de várias outras coisas, nós somos perseguidos de diversas formas. Aqui no Brasil, a perseguição é mais de leve, mas tem países que pessoas são até mortas por amor ao Evangelho. Pessoas são perseguidas, mas elas continuam perseverando. Elas aprendem a resistir, tirar lições dessa perseguição. Nós passamos por angústias, dificuldades, tristezas, mas nós perseveramos. Nós insistimos, porque nós sabemos que Deus tem algo a nos ensinar. A gente tem que aprender isso, a tirar essas lições. Nós vamos ler agora lá em Filipenses, voltar lá em Filipenses capítulo 4 novamente. Filipenses 4:11. Como eu disse que a gente ia voltar, né? Nós vamos lá agora no capítulo 4 de Filipenses, versículo 11. Vamos ler. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Olha que maravilha. Paulo aprendeu a se alegrar em qualquer situação que ele passasse. Perseguição, angústia, fome, nudez, frio, em tudo que ele passava, ele se alegrava no Senhor, porque ele havia aprendido a tirar lições disso. E para finalizar, nada se compara à glória que nos vai ser revelada. Está lá em Romanos 8:18. Grave esse versículo no seu coração. É um versículo fácil de gravar. Romanos 8:18. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Aleluias. Glórias a Deus. O sofrimento que a gente passa aqui na terra não se compara com a glória que nos vai ser revelada. Tem um outro versículo que diz que o peso da glória é maior.
Se for colocar o nosso sofrimento numa balança e a glória que nos vai ser revelada na outra, nem se compara. Os sofrimentos aqui não são nada comparado ao que Deus tem para nós. E é isso que eu espero que Deus possa ter tocado no seu coração. Aprender que todos nós passamos por problemas e dificuldades, mas nós temos que aprender a usar esses espinhos na carne para a gente tirar a lição. Deus quer nos ensinar todas as coisas que operam para o bem. Que você possa, através dessa palavra, aprender isso. Que Deus sempre tem algo que te ensinar. E o sofrimento que a gente passa aqui não é nada. Essa vida é passageira. Aqui acaba, mas a eternidade está lá nos aguardando. Nós vamos ser felizes para sempre junto com o nosso Deus. O peso da glória é muito maior. Amém? Espero que Deus te dê força para passar pelas dificuldades da vida e que você possa persistir e parar e pensar quando você estiver passando por dificuldade. O que Deus quer me ensinar dessa situação? O vídeo de hoje ficou um pouquinho longo, peço desculpa desde já, ficou um pouquinho longo, mas espero que tenha valido a pena, que Deus possa ter falado com você através dessa palavra. Segunda-feira que vem tem mais vídeo aqui no Ruá. Se Deus quiser, estaremos aqui de volta para mais uma palavra e que Deus possa continuar falando com você todos os dias. Deus te abençoe e até a semana que vem, se Deus nos permitir. Tchau, tchau!